realmente um privilégio e uma alegria poder estar a partilhar a palavra convosco e realmente estarmos a meditar, a ouvirmos a voz do Senhor nela. E o meu maior desejo, como também já oramos, é que realmente seja o Senhor a falar às nossas vidas e aos nossos corações esta manhã, através da sua palavra, que seja somente as suas palavras que nós vamos escutar. No último domingo, nós terminamos a nossa viagem de graça através do estudo da série em 1 de Pedro e nós hoje estaremos a meditar em Apocalipse, onde nós veremos, entre outras coisas, também o destino final dessa viagem de graça e onde nós poderemos ver também como é que nós podemos embarcar nessa viagem. Porque essa viagem, como nós vamos ver, é o que definirá toda a nossa eternidade. Se nós estaremos dentro ou se nós estaremos fora da cidade celestial. Então vamos até Apocalipse, no capítulo 22, Apocalipse, capítulo 22, e nós vamos meditar nos versículos 14 e 15. 14 e 15. Eu sei que nem todos têm acesso ao grupo do WhatsApp da igreja e por isso nem todos puderam ver a mensagem que nós partilhamos como forma de prepararmos-nos e com forma de o Senhor ir falando ao nosso coração para aquilo que nós vamos ouvir hoje, para nós lermos em nossas casas o capítulo 21 e o capítulo 22, porque ajudaria-nos a ter o contexto mais rico daquilo que nós vamos estar a escutar hoje. Mas para aqueles que não o puderam fazer, muito resumidamente, e nós já temos lido da palavra aqui esta manhã em Apocalipse, o que nós temos no capítulo 21 é a visão que é dada a João dos novos céus, da nova terra, da nova cidade celestial, gloriosa, majestosa, do Senhor a reinar para todo o sempre com o seu povo. E essa descrição continua também ao longo do capítulo 22, mas deixa-nos também um alerta grande de que nós temos necessidade de nos reconciliarmos com o Senhor, com Deus, e de que as nossas escolhas terão consequências e consequências eternas. Então, capítulo 14 e 15, mas vamos fazer uma leitura mais alargada, até por amor a quem não pôde fazer as leituras em casa, e vamos ler os primeiros 17 versículos, ok? Do 1 ao 17. E diz assim a palavra: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo o sempre. E disse-me: Estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me as mostrava para o adorar. E disse-me: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: Não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ame e cometa mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi,
a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém. Senhor, uma vez mais nós vimos até Ti e uma vez mais nós pedimos que sejas connosco, que limpes a nossa mente, o nosso coração de tudo aquilo que nos possa distrair da Tua palavra e ajuda-nos a ouvirmos tão somente a Tua voz, a falar-nos através dela, Senhor, a falar-nos às nossas vidas, a Tua palavra que é uma palavra viva, que transforma, que consola o nosso coração. Portanto, que seja unicamente a Tua voz que nós vamos ouvir esta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Bem-aventurados, felizes, aqueles que lavam as suas vestiduras, as suas roupas, as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, acesso à árvore da vida. Possam entrar na cidade celestial, pelas portas. Ficarão de fora desta cidade, ficarão de fora da cidade os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Ficarão de fora da cidade. Fora da cidade. Eu se perguntasse a cada um de vocês aquilo que pensam, não é? Quando estão a imaginar ir para fora da cidade, eu tenho a certeza que cada um de vocês teria pensamentos positivos acerca disso. Iriam ter boas indicações. Iriam pensar em coisas alegres, férias, descanso, recuperar energias, não é? Seja o que for, deixarmos toda a confusão, toda a azáfama do nosso dia-a-dia da cidade. E eu bem sei que é estranho estar a falar disso em Parelhó, ok? Parelhó nem sequer cidade é, e muitos de vocês vivem aqui, é mais tranquilo, mas também muitos de nós ou vivem ou trabalham, não é? Fora daqui de Parelhó, em grandes cidades, Porto, Gaia, alguns são de Coimbra, outros trabalham em Aveiro também, que já se pode considerar assim, já uma cidade maiorzinha, já com alguma confusão. E por isso nós entendemos este conceito, não é? De deixarmos a correria do nosso dia-a-dia, o stress do nosso dia-a-dia, a confusão, e podermos ir para fora, não é? Podermos tirar uns dias, irmos até à serra, desfrutar da natureza, respirar ar puro, ou então aqueles que não são como eu e que se dão bem com o calor, preferem ir para a beira-mar e dar uns mergulhos no mar e estar a estorricar lá ao sol, também sabe bem, não é? Para aqueles que gostam. Então, associamos a estas coisas boas. Mas estar ou viver fora da cidade no passado não era bem assim. Estar ou viver fora da cidade no passado era estar ou viver num lugar perigoso, num lugar considerado perigoso, numa zona se calhar mais degradada. Se nós quisermos transpor para os nossos dias, ou fazer equivalente para os nossos dias, seria, não sei, se vocês pensarem numa cidade grande, não aqui em Parelhó, como é óbvio, mas numa cidade grande, e pensarem nas zonas mais periféricas dessas cidades, e se pensarem, por exemplo, nos bairros, nós tantas vezes vemos nas notícias que até são apelidados, dos bairros da droga, onde a criminalidade é muito mais elevada, onde a manutenção dos espaços comuns, das zonas comuns, dos jardins, é muito menor, se é que existe de todo, não é? Então seria algo semelhante. Viver fora da cidade era viver num lugar perigoso. Mas estar fora da cidade, na antiguidade e na época das Escrituras, se nós formos ver até o Antigo Testamento, significava não apenas um lugar perigoso para se estar, mas significava também simbolicamente um lugar amaldiçoado, um lugar sob julgamento. Podia significar algo impuro, basicamente algo indesejado. E nós vemos esta verdade ao longo de todas as páginas do Antigo Testamento, onde há uma separação clara entre o povo de Deus que estava dentro da cidade, neste caso dentro do acampamento, e tudo aquilo que estava fora, tudo aquilo que era lançado fora, não é? Que era considerado perigoso devido à sua sujidade, ao seu estatuto de amaldiçoadas ou sob julgamento. E nós não vamos até lá, porque não temos tempo para isso, mas eu vou apenas dar alguns exemplos do que nós encontramos na palavra ao longo do Antigo Testamento. E, por exemplo, em Números 12, nós podemos ler ali que aqueles que sofriam de lepra, por exemplo, eram colocados fora da cidade, fora do acampamento, eram considerados impuros, eram considerados imundos. Em Levítico 10, nós encontramos lá o exemplo de Nadab e Abiú, cuja ira de Deus se abateu sobre eles, e eles também foram levados
para fora da cidade, para fora do acampamento, e foram deixados ali como uma indicação do desagrado de Deus para com eles. Em Números 15, em Levítico 24, nós vemos que o povo levava para fora do acampamento, para fora da cidade, e apedrejava aqueles que se tinham recusado a honrar o Senhor, ou que tinham blasfemado contra o seu nome. Depois nós temos todo o exemplo dos sacrifícios. Em Êxodo 29, nós lemos sobre os sacrifícios da carne do novilho, a sua pele, os seus dejetos, a serem queimados no fogo, fora da cidade, fora do acampamento, como uma oferta pelo pecado. E vemos esses exemplos ao longo de vários capítulos de Levítico também. No grande dia da expiação, em Levítico 16, vemos ali novamente o novilho da oferta pelo pecado, mas também o bode da oferta pelo pecado. O sangue era trazido para fazer expiação num lugar santo, mas tudo o resto era levado para fora do acampamento, fora da cidade, queimado no fogo naquele lugar. Então, ao longo de todo o Antigo Testamento, nós vemos este conceito e este tipo de linguagem, não é? Do indesejado, do julgado, do amaldiçoado, daquele que é lançado fora da cidade. E isto é relevante, isto é muito relevante, como nós vamos ver. E ao chegarmos aqui à nossa passagem em Apocalipse, é bom nós entendermos também, não é? Nós estamos no último capítulo do último livro das Escrituras. Sabemos que este é um livro cheio de imagens, cheio de simbolismo, é como se Deus usasse poesia para nos ensinar, para nos falar. E nestes dois versículos, o versículo 14 e o versículo 15, nós lemos sobre dois grupos de pessoas que estão aqui. Conseguem, olhem para lá, conseguem identificar quais são? Nós temos no versículo 14 aqueles que estão dentro da cidade, não é? E temos no versículo 15 aqueles que estão fora da cidade. Então temos estes dois grupos, os que estão dentro da cidade e os que estão fora da cidade. E não há aqui uma zona intermédia, não está aqui na palavra, não há aqui espaço para ambiguidades, não há uma terceira categoria para os indecisos, para aqueles que, não, eu não estou nem dentro nem fora, estou ali ainda a pensar. Não, muito claramente há apenas estes dois grupos, os que estão dentro e os que estão fora da cidade. E esta divisão também não é ao calhas, não é uma divisão arbitrária. Aqueles que estão dentro da cidade, no versículo 14, olhem para lá, aparecem como bem-aventurados, como felizes, abençoados, são objeto do favor de Deus. E porquê? Porque lavaram as suas vestiduras, lavaram as suas roupas, lavaram as suas vestes. É uma imagem de pureza espiritual para que possam ter direito, possam ter acesso à árvore da vida. Possam ter direito à árvore da vida. E esta é uma imagem que nos faz recuar até ao jardim do Éden, não é? E para nós compreendermos bem estas palavras, nós realmente precisamos de olhar para trás, ir para o início das Escrituras, ir até lá ao Gênesis. Nós estivemos lá há bem pouco tempo na nossa série panorâmica pelo Antigo Testamento e vimos precisamente isto. Vimos o homem criado à imagem, à semelhança de Deus, o homem colocado num jardim onde tudo era perfeito, onde não havia dor, onde não havia morte, não havia separação. E no meio, no centro desse jardim estava o quê? A árvore da vida. A árvore da vida, não é? Símbolo da comunhão contínua com Deus. Símbolo da vida eterna. Mas, não é? Quando, com a queda do homem, com a entrada do pecado no mundo, essa comunhão, esse relacionamento com Deus é cortado, é quebrado. E então o homem, devido ao seu pecado, é expulso do jardim e o acesso a esta árvore da vida é vedado, é fechado, é impedido por causa do pecado do homem. Então, desde aí até aos nossos dias de hoje, toda a humanidade é profundamente marcada por esta perda, por esta distância, por esta quebra no relacionamento entre o homem e Deus, devido ao pecado do homem. E isto é algo que o ser humano tem muita dificuldade em aceitar, principalmente nos dias de hoje, não é? Em que o ego humano e a valorização do homem é gigante. É algo que o ser humano resiste em aceitar. Que as nossas roupas, as nossas vestes,
espiritualmente falando, estão sujas, são imundas. E é curiosa esta imagem que a Escritura nos deixa das vestes, das roupas, porque é fácil de entender, não é? Nós intuitivamente compreendemos, entendemos que há certas ocasiões que exigem de nós uma preparação adequada, não é? Acho que todos nós entendemos isso. Por exemplo, ninguém se apresentaria, e vamos entrar no campo das hipóteses, como é óbvio, mas ninguém se apresentaria diante de uma autoridade importante. Imaginem que vão ter um encontro formal com o Presidente da República, ou que por algum motivo iriam jantar no palácio do rei Dom Carlos, ou então ainda mais megalómano, o Trump iria nos convidar para a abertura do seu megalómano salão de baile dourado. Não é? Nós não íamos nos apresentar de qualquer maneira, pois não? Nós não nos iríamos apresentar com as nossas roupas sujas, imundas, rotas, a cheirar mal, não é? Não iríamos fazer. Mas, no entanto, espiritualmente, tantos e tantos vivem como se pudessem apresentar-se diante de Deus, que é o Deus, o Rei dos Reis, todo-poderoso, majestoso, desta maneira, confiando na sua própria moralidade, na sua religiosidade, na sua comparação com os outros também, pensando, não, eu não sou tão mau como aquele e aquele outro, não é? Eu até sou bom, até, não é? Vou ser aceite. Mas Deus não mede o homem em relação aos outros homens. Ele mede-nos à luz da sua própria santidade, à luz da sua própria santidade. E as Escrituras, a Bíblia, ela não esconde, ela não passa paninhos quentes, ela não romantiza acerca da condição do homem, acerca da condição humana, acerca da sua natureza. E por isso é que também nos dias de hoje a Bíblia é tão confrontada, não é? Acusada de radical, extremista, intolerante, etc, etc. Porquê? Precisamente porque ela coloca o dedo na ferida. Ela não esconde qual é a nossa condição e qual é a nossa natureza. Nas Escrituras nós somos confrontados com a afirmação de que até as nossas justiças, até aquilo que de bem nós fazemos, são como trapos de imundícia diante de Deus. São palavras fortes das Escrituras. Até o bem que nós fazemos, até a nossa justiça. Isso significa que não é apenas o mal evidente que nós fazemos, não é, que nos condena, mas também o bem que nós fazemos, quando manchado por motivações erradas, orgulho, seja o que for. Até mesmo o bem que nós fazemos, as nossas justiças, não são suficientes para nos tornar aceitáveis diante de um Deus que é santo, santo e santo. E agora, chegados aqui a Apocalipse, no final das Escrituras, nós encontramos, não é? E para aqueles que puderam ler em casa, já desde o capítulo 21, nós encontramos o reverso desta história iniciada lá em Gênesis. Porquê? A cidade de Deus é-nos apresentada, não é? A presença de Deus é restaurada e o acesso à árvore da vida volta a estar aberto, volta a estar acessível. E esta é então uma imagem para nos mostrar que aqueles que lavaram as suas vestes, as suas roupas no sangue do Cordeiro, agora viverão para sempre. Agora poderão entrar e viver nesta bela cidade, que é uma imagem de Deus a viver com o seu povo, não é? Uma imagem do próprio povo, da igreja. E por isso é fácil nós entendermos aquilo que nós temos aqui. É linguagem figurada, sobre aqueles que vivem dentro da cidade. É a promessa de um povo alegre, de um povo santo, de um povo feliz, sem pecado, a viver eternamente num lugar glorioso. Então, por outras palavras, simplificando isto, é o céu. É o céu. Eles estão dentro da cidade. Estão dentro da cidade. Mas também há aqueles que estão fora da cidade, no versículo 15. E é aqui que nós ficaremos um pouquinho mais esta manhã. E tentaremos meditar nisto em 3 pontos, que são as pessoas que estão fora da cidade, a cruz fora da cidade e o caminho para dentro da cidade. Então, as pessoas fora da cidade. Quem é que está fora da cidade de Deus? Segundo aquilo que nós já tivemos a ver do que significava estarem fora da cidade, quem é que está separado? Quem é que está banido? Rejeitado do paraíso do céu? Quem é que está excluído da igreja glorificada nos tempos vindouros? E nós temos aqui no versículo 15 uma lista.
que se assemelha a muitas outras, mesmo aqui no Apocalipse, quem leu o capítulo 21 tem lá no versículo 8, a outros locais também no Novo Testamento, não é? São muito semelhantes. E o que é que nós temos aqui? Olhemos. Mas deixem-me só fazer um parênteses antes de começarmos e mergulharmos aqui, porque e isto é muito importante, nós limparmos a nossa mente disto, porque o ponto aqui não é estar a ver pecadinho por pecadinho o que é pecado e o que é que não é, e qual é maior e qual é que deixa de ser maior, e quem é que peca mais e quem é que peca menos. Não é de todo. Tiremos isso da nossa mente. Não é isso que é o importante e não vai ser esse o ponto que a palavra nos vai mostrar. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Mas tirem isso da mente. Não é esse o objetivo. O que é que nós temos aqui? Ficarão de fora da cidade, os cães. Ficarão de fora da cidade os cães. E não é que o Senhor tenha algum problema com os cães, com o melhor amigo do homem. Não é isso. Não é isso. Mas lá está. Há 2000 anos, quando isto foi escrito, os cães não eram tão amados como são hoje. Se calhar agora num outro extremo. Mas isso é outra conversa. Isso é outra conversa. E na maior parte das vezes eles eram considerados imundos. Eram considerados perigosos, frequentemente raivosos. Muitas vezes matilhas de cães ferozes, não é? Atacavam as pessoas. Este era aquele tipo de cães que nós, nos nossos dias, olharíamos e íamos dizer, não, este bicho tem que ser abatido. Tem que ser abatido. É assim que Deus descreve os seus inimigos, ao mantê-los fora da cidade. Nós também temos outras passagens no Novo Testamento em que os cães são associados aos falsos mestres, aos enganadores, etc. Também de fora ficam os feiticeiros, aqueles que se envolvem com o oculto, aqueles que frequentemente usavam substâncias, drogas para terem visões, experiências, aqueles que também frequentemente estavam associados à adoração e sacrifícios pagãos, não é? Tudo o que envolveria a adoração pagã. E ele diz que fora da cidade ficam os que se prostituem, aqueles que desonram os seus corpos, dados por Deus, com atos de rebelião contra o seu Criador, que são governados pelos seus desejos para agir e fazer aquilo que bem entendem, que violam aquilo que Deus chama de santo e puro, que rejeitam o apelo bíblico para um relacionamento entre um homem e uma mulher dentro dos limites seguros e construtores da sociedade, que são os do casamento. E ele continua e diz-nos que de fora da cidade ficam os homicidas, os assassinos, aqueles que matam pessoas a sangue frio, aqueles que praticavam o sacrifício de crianças, aqueles que trucidaram os bebés no ventre das suas mães, aqueles que perseguiram a igreja através do derramamento de sangue, aqueles que mataram alguém, sejam criminosos, fomentadores de guerra, ditadores, etc, etc. Ele diz que de fora ficam os idólatras. Os idólatras não apenas no contexto dos adoradores de ídolos, dos adoradores de estátuas, mas é a essência da idolatria, a essência da idolatria, o entregar-se à busca da coisa criada em vez do Criador, não é? O considerar as coisas do mundo como sendo maiores, mais valiosas do que a glória de Deus na face do Senhor Jesus. É um julgamento sobre a humanidade materialista, sem Deus. E depois ele diz que fora da cidade fica qualquer que ama e comete a mentira. E esta é a terceira vez aqui no Apocalipse que surge um aviso contra os mentirosos, não é? Na mentira, não naquele sentido mais direto, no sentido mais lato de enganar e de vigarizar, mas também no hipócrita, não é? O fingidor religioso, não é? Fingidor que cumpre todas as formalidades do cristianismo, por qualquer razão, por qualquer motivo, talvez para agradar o seu cônjuge, o esposo, a esposa, o marido, talvez por tradição, não é? Porque sempre foi assim, sempre veio com os seus pais, desde pequeno, mas que de forma alguma está comprometido com o Senhor Jesus. E nas outras listas, então, semelhantes que nós temos aqui, como por exemplo no capítulo 21 e no versículo 8, nós lemos sobre muitas outras coisas, muitas outras descrições, sobre os cobardes e os incrédulos, aqueles que voltam atrás no seguir a Jesus, aqueles que se recusam de todo a segui-lo, a confiar nele, a obedecer-lhe. Lemos sobre os abomináveis, uma palavra que significa detestáveis, repugnantes para Deus. Lemos sobre os impuros, a poluição espiritual do corpo e da alma.
noutras partes do Novo Testamento, não é? Em descrições semelhantes, nós lemos sobre a impureza, sensualidade, inimizades, contendas, ciúme, ira, rivalidades, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras e coisas semelhantes a estas. E sobre isto, a Bíblia deixa-nos um aviso sério, um aviso solene. Nós lemos em Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 21, após uma destas descrições, nós lemos: aviso-vos, como já antes vos avisei, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Todos estes estão fora da cidade, para sempre excluídos, para sempre separados, para sempre sob o julgamento daquele que recusaram e desafiaram. Se viermos aqui ao capítulo 21 e ao versículo 8, no final do versículo que lemos: a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então conseguem ver qual é que é o problema sério e óbvio aqui? Como eu estava a dizer no início, não interessa estar a contabilizar o que é pecado e o que não é, e o que é maior e o que não é. Não é isso que importa. Conseguem ver qual é o problema aqui? É que todos, mas mesmo todos nós, somos culpados. Todos nós somos culpados. Da maioria, se não de todos estes pecados. Podemos ter sido poupados de alguns deles na sua pior forma, ou aqueles que ainda são relativamente novos. Mas todos aqui, nesta sala, todos aqui, na sua consciência, testemunharão, dirão que sim, eu sou culpado. Eu sou culpado. E não apenas uma vez, mas muitas vezes. Mesmo contra o bom senso, contra a verdade, em desafio à consciência. Às vezes casualmente, às vezes a darmos desculpas, às vezes sem sequer pensarmos nisso, de tal forma, não é? Que esta coisa de pecado faz parte da nossa natureza. Então nós reconhecemos que sim, não, eu falho em relação à glória de Deus, eu comportei-me mal para com o Senhor, meu Criador, meu Juiz, eu comporto mal para com o meu irmão, eu fui ingrato, fui negligente, indiferente, e da sua mão eu não mereço absolutamente mais nada a não ser a sua justiça. Eu sou um pecador exatamente como aqueles que estão aqui fora da cidade, excluídos, sob julgamento. O que nos leva ao segundo ponto. A cruz fora da cidade. A cruz fora da cidade. Porque foi ali que o Senhor Jesus foi crucificado. Embora inocente, ele foi condenado e ele foi forçado a carregar a trave da sua própria cruz para fora da cidade de Jerusalém. Foi levado para um lugar chamado Gólgota, ou Calvário, e ali o seu corpo foi despido. Ficou nu, foi pregado na cruz e ele foi erguido bem alto, num triste espetáculo, para todos verem. E ele sofreu ali, morreu ali. O Filho de Deus, a plenitude de Deus em forma corporal, o Deus homem, que se tornou um sacrifício. E durante séculos a Bíblia, as Escrituras estiveram a preparar-nos para esta verdade, não é? Nós, mais uma vez, já vimos isto na nossa série do Antigo Testamento, não é? Todas aquelas passagens sobre os sacrifícios dos animais a erguerem-se como setas a apontar-nos para o futuro, a apontar-nos para a cruz. Se nós fôssemos a Hebreus, no capítulo 13 e no versículo 11, nós ali até encontramos uma comparação direta, um paralelo direto entre os sacrifícios que eram queimados fora da cidade, fora do acampamento, e a morte do Senhor Jesus fora dos muros de Jerusalém. E diz-nos que o sangue de Cristo salva de uma forma que aqueles sacrifícios nunca poderiam fazer, salvar. Então diz-nos o versículo 11: porque os corpos dos animais, cujo sangue é trazido para o lugar santo pelo sumo sacerdote, como oferta pelo pecado, são queimados fora do acampamento. E por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Então nós vejamos, houve sempre um plano em todas estas coisas do Antigo Testamento, em todos estes rituais dos sacrifícios. Houve sempre esta intenção de nos apontar para a obra de Jesus. Para a obra de Jesus. E graças a Deus, muitos de nós que estamos aqui já sabemos isso, não é? Como filhos de Deus, transformados por esta obra redentora do Senhor Jesus.
E por um lado nós nos alegramos e nós amamos esta verdade, vemos a glória da cruz e nós dizemos, olhem para aquilo que Deus na sua graça fez por pecadores como eu. Mas por outro lado, sempre que nós também meditamos nestas coisas, sempre que nós ouvimos isto, nós ficamos também entristecidos ao pensar na injustiça, na dor que Ele sofreu, ao pensarmos que realmente este foi o custo da nossa salvação. E depois ficamos ainda mais entristecidos, duplamente entristecidos, quando nós nos lembramos que de alguma forma nós ainda pecamos contra Ele, sendo seus filhinhos, não é? Sabemos que ainda subvalorizamos a magnitude da cruz. Mas, felizmente, Deus, na sua misericórdia, e nós sabemos isso, Ele acalma a nossa angústia com o conhecimento de que a cruz não foi o fim. Nós saberemos isso e celebramos isso, não é? Jesus, Ele ressuscitou no túmulo, triunfante, vitorioso. E o Evangelho que Ele enviou e que nos salva-nos de uma forma tão plena, de uma forma tão absoluta, que abrange até os pecados que nós cometemos agora como crentes. Embora, como sempre, nós ouvimos, não é? Nós não andemos neles voluntariamente, como é óbvio. Mas antes de nós sairmos ainda daqui, deste ponto da cruz fora da cidade, eu gostava que reparassem então nestas palavras da última parte do versículo que eu vos li em Hebreus, que eu vou ler novamente, com aquilo que nós temos aqui no versículo 15 de Apocalipse. E, então, em Hebreus, no versículo 11, diz: E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. E aqui no versículo 15 nós vemos que ficarão de fora, fora da cidade. Porquê? Porque tendo nós visto que todas as pessoas são culpadas da maioria dos pecados fora da cidade e que algumas dessas pessoas culpadas, os crentes redimidos, estão agora dentro da cidade por causa daquilo que o Senhor Jesus fez fora das portas, nós podemos pensar, será que nós entendemos bem a magnitude da cruz? Será que nós entendemos o verdadeiro significado da cruz e a obra redentora do Senhor Jesus? Percebemos nós que na cruz Deus tratou o seu próprio Filho amado como todas estas coisas que nós consideramos aqui no versículo 15 e nas outras passagens que nós vimos. Que na cruz Deus tratou o Senhor Jesus como se Ele fosse um cão. E, irmãos, não me interpretem mal, nem digo isto de forma irreverente, como é lógico, até estranho, constrangedor estar a dizer isto, mas percebemos nós isto? Eu gostava que nós deixássemos esta verdade penetrar naquilo que aconteceu na cruz. O que é que nos diz 2 Coríntios 5, 21? Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O Pai Eterno derramou a sua ira, a sua justiça sobre o Filho Eterno e irrepreensível. Ele feriu, esmagou, humilhou, fez da sua alma uma oferta pela culpa. Tratou o Filho encarnado como se fosse o pecado encarnado, punindo pela nossa maldade, pelo nosso pecado. Então Deus tratou o seu próprio Filho como se ele fosse um feiticeiro, como se ele fosse um imoral na sua carne, como se fosse um assassino, um idólatra, como se fosse um cobarde, incrédulo, detestável, mentiroso, ganancioso, bêbado, pervertido, como se fosse eu, como se fosses tu. E era ele alguma destas coisas? Não, claro que não. Ele era inocente. Mas naqueles momentos, na cruz, ele foi punido como se tivesse sido punido pelos pecados de todos aqueles que vivem dentro da cidade. E é por isso que não foram os pregos, não foi a coroa de espinhos que lhe foi colocada na cabeça, cravada na cabeça, que tornaram a cruz tão impressionante, tão terrível. Não, foi este facto, que Deus, na sua plenitude, derramou toda a sua ira, toda a sua justiça, contra todo o pecado do seu povo, de uma só vez, plenamente, em Jesus. E não, nós ainda na sexta-feira ouvimos isto com o nosso irmão Berto. E não foi por todas as pessoas. Não foi por todas as pessoas.
mas por aqueles que um dia se encontrariam dentro da cidade, que creriam no Filho, confiando no Filho, recebendo-o como Senhor e Salvador. E é isto que torna a cruz tão maravilhosa, que torna a cruz tão espantosa. A razão pela qual nós estamos aqui hoje, domingo após domingo, a celebrar a graça, a bondade de Deus, que é tão maravilhoso e faz isto por pessoas como nós. Cristo, Ele tomou o nosso lugar para que nós pudéssemos receber aquilo que nós não merecíamos. Perdão, justiça e vida. E é por isso que o texto nos fala aqui de um direito à árvore da vida. E este direito não é algo que nós conquistamos, é algo que nos é concedido, é fruto da graça. Aquilo que foi perdido lá atrás em Gênesis é restaurado em Jesus. E não é apenas restaurado de uma forma simbólica, porque nós estamos aqui sempre a falar de simbolismos e imagens. Não, de uma forma real, eterna. De uma forma real e eterna. Então, e quanto àqueles que serão encontrados fora da cidade? Quanto a eles, nós no Evangelho de João, no capítulo 3 e versículo 36, nós lemos: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então conseguem ver aquilo que nós temos aqui? A ira de Deus ou caiu sobre o seu Filho amado em nosso lugar, ou a ira de Deus cairá sobre nós. Só há estas duas hipóteses. Ou a ira de Deus caiu sobre o seu Filho em nosso lugar, ou a ira de Deus cairá sobre nós. Mas por agora, enquanto há vida, há um caminho para dentro da cidade. E este é o nosso terceiro e último ponto. Como é que então nós podemos escapar ao julgamento de Deus? Como fugir da ira vindoura? Como é que será uma pessoa poupada ao lago do fogo? Como é que se pode entrar nesta cidade? Há apenas um caminho. Há apenas um caminho. Não há muitos caminhos, alternativas, igualmente válidas, o nosso próprio caminho. Não. Há apenas um caminho. E qual é que é? Também no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. É o Senhor Jesus que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, Ele é o caminho. Ele é o caminho. Então, exatamente como é que se pode seguir pelo caminho? Entrar no caminho. Ouvindo e obedecendo ao Evangelho de Deus. Arrependendo-se. O que significa desviar-se, deixar o pecado, voltar-se para o Deus único e verdadeiro. Depositando toda a nossa esperança, toda a nossa confiança, toda a nossa certeza, a nossa fé, exclusivamente nesta cruz, onde Jesus morreu por pecadores, exatamente como nós. E já fizeste isto? Vais fazer isto? Porque, mais uma vez, entende que os benefícios desta cruz não são automáticos. Não são automáticos. Não chegam até nós por um mero querer e um mero desejar, nem apenas por frequentarmos a igreja. Se queres o perdão de Deus, tens de te encontrar com Jesus pessoalmente, clamar por Ele em oração, tens de ser reconciliado com Deus através dele. Por isso eu pergunto novamente, estás agora mesmo, de forma presente, de forma contínua, a confiar no Senhor Jesus Cristo para o perdão dos teus pecados? E traduziu-se essa confiança num arrependimento vivo e real e em comunhão com Deus e em comunhão com o seu povo. O caminho está aberto. O caminho está aberto e o perdão é oferecido. E se nos perguntamos quão grande é este perdão, e vamos até lá mesmo, abram as vossas Bíblias, em 1 Coríntios, no capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 11. 1 Coríntios 6, versículos 9 a 11. O que nos diz a palavra? E mais uma vez temos aqui mais uma daquelas descrições, mais uma daquelas listas. Não sabem que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não se enganem. Nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os caluniadores, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E alguns de vocês foram assim, mas foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Estão a ver? O caminho para os pecadores está aberto. Mesmo que a nossa vida esteja manchada por toda uma história
de pecado, mesmo o tipo de pecado que nós até nos envergonharíamos que fosse conhecido, mesmo que nos tenhamos desviado dele no passado, ele receber-nos já novamente. O filho pródigo é bem-vindo. E ele já nos deu o vislumbre do futuro aqui na nossa passagem, aqui em Apocalipse 22. Lembram-se como é que nós começamos? Bem-aventurados, felizes, felizes, daqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade, nesta cidade celestial, pelas portas. Como é que lavam as vestes? No sangue do Cordeiro. Aqui em 1 Coríntios novamente, lavados, santificados, justificados, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Isto é o significado do que aconteceu fora da cidade. Isto é o significado da cruz. Toda a nossa esperança repousa na obra, repousa na pessoa de Jesus e na ressurreição que se seguiu. As tuas roupas, as tuas vestes já foram lavadas no sangue do Cordeiro? Porque no fim de todas as coisas, quando tudo desaparecer, quando todas as justificações humanas forem expostas, quando cada pessoa estiver diante de Deus, a única coisa que realmente importará será esta: estás coberto pela justiça de Jesus ou ainda estás nos teus pecados? Isso será o que realmente importará. Hoje ainda é tempo de graça. A porta da cidade ainda está aberta. O Senhor Jesus ele já foi rejeitado para que tu possas ser aceite. O Senhor Jesus foi posto fora para que tu possas entrar. Por isso vem enquanto é tempo e embarca nesta viagem de graça. E as Escrituras elas terminam assim, com esta separação clara. Por isso eu termino da mesma maneira. Onde estás tu? Dentro da cidade ou ainda fora? Vamos orar, vamos ficar de pé. Eu pedi ao nosso irmão Berto, por favor.